do Evangelho de João. Peraí. Tá. E nós estamos aqui no capítulo 4 do Evangelho segundo João, que eu sempre vou voltar a falar, né? O evangelho, assim, que eu sempre indico, quando você fala, eu não sei por onde começar a ler a Bíblia. Eu indicaria assim, começa pelo Evangelho de João. Então, se você, né, tem aquela vontade, assim, eu quero ler e tudo, eu posso te falar assim, vai pelo Evangelho de João. Né? O João era próximo de Jesus, então ele era o apóstolo amado, né, que fala. Então, ele descreve ali Jesus. Quer conhecer Jesus? Comece e vai ler em João. Né? Então, eu acho que até por isso Deus direcionou a gente para a gente compartilhar esse evangelho, porque eu acredito que a gente vai aprender muito assim, sobre Jesus aqui. O capítulo 4, ele vai falar de quando Jesus ele conversa com uma samaritana. Né? E quem eram os samaritanos? O povo judeu ele não se misturava com o povo samaritano. Eu fui até procurar saber, né, o porquê. Isso começou há 900 anos antes de Cristo, né, quando os filhos ali de Salomão, quando ele faleceu, os filhos dele dividiram as coisas, né? E aí o povo samaritano ficou numa parte, né? Vamos falar assim, mas por quê? Porque eles se misturaram. Eles começaram a se relacionar com pessoas que não eram judias, no caso, né? Então foram casando com outras pessoas, aí já foi misturando a raça, vamos falar assim. E aí, por isso, eles não eram bem vistos pelos judeus. Então, por exemplo, eu vou ler, eu já estou falando assim, mas eu vou ler rapidamente aqui, né, um pouco do capítulo para a gente poder entrar, mas eu já estou explicando esses pontos para quando eu ler a gente não ficar meio assim. Aqui no início vai falar que Jesus ele saiu da Judéia e ele ia para a Galileia. E fala assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Né? Imagina, Samaria era o lugar onde os judeus eles davam a volta para ir para a Galileia, eles pegavam o caminho mais longe, mais distante, só para não passar por Samaria. E Samaria era como se fosse um atalho para chegar, né, à Galileia. E aí Jesus falou, era-se necessário passar por Samaria. Já começa por aí. Como assim? O povo excluído, o povo rejeitado, o povo indigno, vamos falar assim. Aí Jesus quebra tudo, ele quebra todo o protocolo e ele fala, era-lhe necessário passar por Samaria. Né? Já começa aí, Jesus é top demais, né? E aí eu vou ler aqui, né? Aí ele fala, aí então o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia e era necessário passar por Samaria. Eu estou aqui no capítulo 4 do Evangelho segundo João e eu vou começar a ler a partir do quinto, né? Do quinto versículo aqui. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira desse poço. Isto se deu por volta de meio-dia. É bom a gente atentar aos detalhes, né? Meio-dia é um horário muito quente, é um horário que as pessoas não costumavam ir até um poço tirar água, geralmente vai mais cedo, ou eu acredito que no final da tarde, porque o sol estava mais, né, bem ameno, e nisso veio uma mulher samaritana tirar água. A mulher samaritana chegou ao meio-dia para tirar água no poço ao qual Jesus parou, ali ao lado. E fala assim, aí Jesus falou para ela, né? Dê-lhe um... Os discípulos de Jesus foram embora para a cidade e ele ficou ali naquele local. Ou seja, estava só ele ali, os discípulos que acompanhavam, porque Você faz uma boa, né? Eu estou aprendendo a falar isso. Porque Jesus sempre andava, né, com seus discípulos. Então, nesse caso, ele ficou ali no poço e os discípulos foram para a cidade. Então, ele pede água para a mulher samaritana. E a mulher samaritana pergunta assim, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Né? Então, ela ficou tipo, surpresa, como um homem judeu me pede água para beber, eu samaritana. E Jesus, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, né? Está escrito aqui na Bíblia.
Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria lhe pedido e ele teria lhe dado água viva. E ela até ficou confusa, porque ele estava pedindo água, e depois ela fala: se você me conhecesse, se você soubesse quem eu sou, você que estaria me pedindo uma água, só que água viva, né? E a mulher fala: o Senhor não tem como tirar água? O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu para ela assim: quem beber desta água do poço de Jacó, né? Eu estou aqui já parafraseando, mas lendo na Bíblia. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aqui entra o primeiro ponto, porque fala assim: quem beber da água que Jesus nos dá, da água que Deus nos dá, jamais terá sede. E aí, entrando aqui nesse ponto, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas em um determinado ponto da minha vida, eu já senti dessa forma. Sabe aquele vazio que a gente até preenche com aquelas coisas, eu não sei, com amizade, com, não sei, talvez festa, com compras, eu não sei, são tantas coisas que a gente busca preencher aquele vazio dentro de nós, e só que depois passa. Eu faço aquilo, eu compro, eu sinto um prazer ali momentâneo, eu usufruo daquela situação, daquela coisa ali, mas depois volta tudo para estaca zero. E aí o vazio continua. Eu preenchi momentaneamente, mas ele continua. E aí a gente fica naquela questão assim, poxa, mas eu pensei, né? Naquele momento eu até esqueci, mas agora volta tudo à tona. Eu sinto da mesma forma. E aí entra o que Jesus falou para aquela mulher e o que ele quer falar para nós hoje. Se por acaso você está se sentindo dessa forma, ele fala assim, que essa água que a gente bebe, ou seja, essas coisas que a gente faz para tentar tampar um buraco, para tentar tampar, preencher esse vazio, eu vou beber dessa água, dessa situação, mas eu vou ter sede outra vez. Mas se eu beber da fonte que é Ele, se eu buscar a Ele, se eu buscar me preencher do Espírito Santo dele, eu não terei sede outra vez. Então, aquele vazio, ele vai ser preenchido de uma vez por todas, até a eternidade. É isso que o Senhor fala. Ele fala assim, ó, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, é algo que não acaba. É igual como eu sempre falo, eu falo assim, gente, se nós estivermos passando por dificuldades sem ter a Deus, sem conhecer a Ele, sem buscar a Ele, é de uma forma. Mas quando a gente passa as dificuldades, as tristezas, as ausências com o Senhor, eu não sei explicar, mas é como se hoje eu tivesse muito mal, muito ruim, mas Ele renova minhas forças. E amanhã eu levanto e é como se nada tivesse acontecido. Ele renova minhas forças. Então, eu entendo que é essa água, né? Essa que é a água viva, que é a própria presença dele, a própria presença do Espírito dele vivendo em mim, que vai determinar, né? Que vai jorrar, que vai até a eternidade. E a mulher sedenta, ela fala assim, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e eu nem precise voltar aqui para tirar água. E a gente, tão limitado que a gente já pensa nas coisas materiais, né? Ela fala, me dá dessa água aí que eu não quero ter que voltar aqui novamente, porque é muito difícil, né? Eu tenho que vir aqui meio-dia, nesse sol, nessa dificuldade, sendo julgada, porque é horário que não tinha ninguém, e se ela encontrasse com alguém, eu falava, lá vai a mulher, que aí vocês vão entender o porquê. Aí Jesus fala para ela assim, vai lá e chama o seu marido e volte. Aí ela fala, eu não tenho marido. E Jesus falou, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E aí a mulher ficou assim, né? Como que ele sabe que ela tinha tido 5 maridos e que ela estava agora com outro, né? Aí Jesus, aí ela fala, Senhor, vejo que é um profeta. Nossos antepassados adoraram
neste monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus declara: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito. Então, ela estava assim, apegada às tradições, vamos falar assim, né? Olha, nossos antepassados adoram neste monte. E o Senhor está falando que não é o local, não é, sabe, as coisas externas. Ele está preocupado com aqueles, ele procura, né? É onde a gente vê Deus procurando alguém. Ele fala: eu procuro aqueles que me adoram em espírito e em verdade, que têm um coração contrito, sedento pela presença, né? Que não estão apegados a tradições, não estão pegados, tem que fazer assim, é dessa forma, não, mas é aqueles que se entregam ao mover do Espírito, é aqueles que o adoram em espírito e em verdade, é esses que o Pai procura, né? Então, é nesse sentido, né? E é necessário que a gente o adore em espírito e em verdade, que é com extravagância, não se importando com quem está ao meu lado, né? Não se importando com o que estão falando, mas eu adoro com aquilo que está no meu coração, com o coração quebrantado ao Senhor. E ela fala assim: disse a mulher: eu sei que o Messias está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, e eu que estou falando com você. Eu acho que eu desmaiava lá naquela hora, né? Eu pensando, meu Deus, o próprio Deus, né? O Messias, o tão esperado, tão desejado, ele falando comigo. E aí um ponto que é muito importante, que também, né? As pessoas julgam. Olha só aquela mulher, eu contei a história dela. Ela tinha tido 5 maridos, ela estava no 6º marido. Então ela era uma pessoa improvável, que talvez um religioso nem pararia para conversar com ela. Mas o que eu quero dizer hoje é que o Jesus, esse Jesus, né, que é o nosso amado Jesus, ele não olha como o homem vê, porque o homem olha o nosso exterior, né, o nosso externo, o homem não olha o nosso interior. E o Senhor, ele está preocupado com o nosso coração, né? Então, quando muitas pessoas te rejeitam, como ela era assim, né? Quando muitas pessoas não te dão importância, mas eu quero te falar que Jesus não olha como o homem olha. Ele dá importância para o que você pensa, ele dá importância para o que você sente. Daí ele não olha te julgando, porque às vezes você está numa vida de pecado, vamos falar assim, mas ele já te vê no futuro. Ele não estava olhando para a mulher samaritana como ela ali, ele estava olhando ela já na frente, sabe? E às vezes a gente tem a tendência de falar assim: não, eu sou pecadora, eu me envergonho, eu não vou orar, eu não vou me chegar a Deus porque eu não mereço, porque eu sou assim assado. E eu quero te dizer que, se você se sente dessa forma, eu quero te falar que é a hora de se achegar ao Senhor, porque ele não te vê como o homem vê, ele não te vê nem como você se vê. Ele vê a gente com uma perspectiva, sabe, diferente, né? Ele olha o nosso futuro, ele já está lá no nosso futuro, então ele sabe, né? Como nós vamos ser ou quem nós vamos nos tornar nele. E uma coisa que eu acho bem interessante é que depois, aqui no versículo 27, eu já vou concluindo aqui, é muito extenso, então são muitas mensagens, né? Mas eu vou aqui, o que der, a gente vai falando aqui. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ou seja, eles ficaram, com certeza, chocados, né? Nossa, Jesus conversando com uma mulher samaritana, mulher e samaritana ainda por cima, mas ninguém perguntou, né? Fica aí saber o porquê está conversando. Eles não falaram nada, eles ficaram quietinhos. Só que aí fala assim, que é uma parte muito importante, que fala assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da sua cidade e foram para onde ele estava, né? Aquela mulher deixou o seu cântaro, ou cantaro, eu não sei qual é a pronúncia certa, mas eu fui pesquisar o que significaria esse cântaro. Aqui vai falar
que é um coração religioso, um antigo jeito de viver, uma forma antiga de viver, e ela, após deixar aquele cântaro, ou aquele cantaro, ela recebeu a leveza da salvação pela graça. Quando fala assim que aquela mulher deixou o cântaro dela e ela partiu para a cidade para anunciar sobre quem era Jesus e sobre o que ele tinha falado da vida dela, né? Que ninguém, como que alguém ia saber? Só ela que sabia daquilo, vamos falar assim, né? Dos detalhes que ele falou. E então ela deixa a velha vida e ela vai, com a leveza da salvação, ela vai anunciar que ele era o Cristo, né? O que eles tanto esperavam. E fala lá no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do seguinte testemunho daquela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ou seja, a mulher, além dela ter sido transformada, vamos falar assim, né? Porque ela deixa a velha vida, né? Após o encontro com Jesus, ela ainda foi testemunhar dele, e muitos outros samaritanos, né? Creram em Jesus através da vida dela. Ou seja, as pessoas não olharam mais para o passado dela, porque eu acredito que a transformação depois do encontro com Jesus foi tão grande, através da fisionomia, da alegria, da leveza dela, né? E talvez das atitudes, que eles acreditaram em Jesus através da vida dela. Então, eu acredito que é assim que funciona, né? Eu sempre falo sobre isso, que a gente precisa testemunhar sobre aquilo que a gente tem recebido, né, de Deus aqui, né, ou particularmente, individualmente, né, em casa, onde a gente esteja. E eu acredito que toda vez que a gente se encontra com o Senhor, algo em nós é transformado, né? E o que eu desejo, assim, para mim e para cada um aqui de nós, é que essa água viva, né, ela venha sobre nós e a gente não tenha sede outra vez, sabe? Que o Senhor venha preencher o nosso coração, né, até a eternidade, né? Mas não que a gente busque procurar preencher os nossos vazios eterno, que é a presença de Deus. Então, que a gente se achegue independente de como a gente está, né? Porque olha só essa história. A mulher é improvável, né? Se for olhar, se falar assim, nossa, eu não faço talvez hoje, assim, né? Olhando, às vezes julga demais, mas a gente fala assim, não estou nem no terço aí do que ela talvez faça, ou né? Era rejeitada, discriminada, vivia uma vida que provavelmente era fora do padrão da religião dela lá, né? Na época. E aí Jesus encontrou ela. Então, assim, Jesus, ele nos encontra, né? E ele ainda tem outra. Além dele nos encontrar, ele está falando ali que ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Né? Então, que a gente possa adorar ao Pai, em espírito e em verdade, com o coração, né, quebrantado, com o coração entendendo que nós somos pecadores, mas que nós carecemos e precisamos da presença dele, precisamos da graça dele sobre a nossa vida, para que a gente venha vencer os obstáculos, vencer as dificuldades, mas sendo preenchidos pelo Espírito dele. Eu acho que eu falei até bastante, porque é uma coisa um pouco extensa, mas eu acredito que o Senhor possa ter falado ao seu coração em algum momento aqui, né? Eu acredito dessa forma. Eu pedi, Pai, além de mim, né? Além de mim, porque eu também careço e preciso dessa misericórdia, preciso dessa água viva diariamente, né? Mas eu acredito que o Senhor tenha falado ao seu coração, né? Então, é isso, gente. Deus abençoe, né? Continue abençoando a vida de cada um e que a gente possa ter essas experiências sobrenaturais e sempre lembrando que o Senhor, ele olha o nosso coração. Ele não nos vê como o homem vê, né? Mas ele nos olha assim com olhos de amor, com olhos, ele vê o nosso futuro, ele tem expectativa em nós, assim, no sentido, né, de quem a gente vai ser nele, né? Então, ele quer o melhor, ele nos ama. Amém? Deus abençoe. Nós temos os pedidos de oração aqui, e quem tiver pedido de oração, nós temos 9 minutos aqui, 9 minutos. E aí, quem tiver pedido de oração, pode colocar aqui do lado. Se alguém tiver o falar, pode ficar à vontade para falar também, gente. Só eu falei hoje, né? Mas eu gosto de ouvir a voz de vocês também. Deixa eu só encontrar aqui minha... A gente está aqui, ó, orando